Pois é, e sobre o suposto esquema de espionagem ilegal que veio à tona recentemente contra autoridades, Jair Bolsonaro declarou que não tinha participação no monitoramento de campanha feito pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e atribuiu ao general Augusto Heleno, então ministro do GSI, decisões referentes ao trabalho de inteligência. Em uma entrevista à TV Record, o ex-presidente ressaltou que, abre aspas, raramente usava as inteligências que nós temos das Forças Armadas, a própria ABIN, a Polícia Federal, fecha aspas. Ainda segundo Jair Bolsonaro, o general Heleno queria se estender sobre o assunto durante a reunião ministerial e ele disse que não queria ficar entrando em detalhes. Paulo Loyola, inclusive na reunião que nós acompanhamos o vídeo, ele até fala, olha, se a gente for falar sobre a ABIN aqui, vamos num gabinete mais reservado. De que forma a gente pode tentar ligar essas questões da inteligência e a participação, ou suposta participação da ABIN em todo esse processo que a gente vem acompanhando e da operação da última quinta-feira? Bem, só fazer alguns acréscimos aqui. Por favor. Primeiro porque houve uma comparação entre o caso do general e o caso do Valdemar, e são casos absolutamente distintos. Primeiro porque o general em questão tinha um pedido de prisão contra ele, porque, vamos lembrar, esse processo ele é fruto da delação premiada do Mauro Cid, entre outras frentes de evidências que vem se mostrando, e o Valdemar tinha sofrido um processo de busca e apreensão, e durante esse processo de busca e apreensão encontrou lá uma arma raspada e ouro e tudo mais. Por isso ele ficou 2 dias preso e por isso ele saiu da prisão, só para a gente não confundir aí quem está em casa. Agora, o que pareceu foi que Bolsonaro está muito preocupado com a própria cabeça e entregou a cabeça do general Augusto Heleno nesse caso. Então, se afastou do processo, natural, possivelmente sendo aí orientado por bons advogados que têm condição de pagar. O que eu chamo a atenção desse discurso do Bolsonaro, que me chamou bastante atenção, na verdade, foi o uso da palavra raramente. Eu raramente usava as inteligências, desculpa. E aí, ou seja, alguma vez ele usou aí a inteligência no caso. Enfim, não sabemos quando foi esse caso, mas já dando aí alguma abertura para que tenha possivelmente usado a inteligência alguma vez aí Bolsonaro, então. Bom, professor Acácio, a gente está falando então desses 2 casos, né? E se quiser acrescentar também o que o Paulo fala, em relação à própria ABIN, será que há alguma ligação? Será que a ABIN foi instrumentalizada também para essas discussões de teor de eleição, enfim? Tiago, a gente tem que olhar para a ABIN e eu acho triste que a ABIN esteja sendo inserida nesta discussão, mas é importante a gente pensar nas funções institucionais da ABIN. A Agência Brasileira de Inteligência, é isso que a sigla significa, tem como papel primordial municiar o presidente da República e os órgãos do Poder Executivo Federal de informações para que sejam tomadas decisões, tanto no âmbito interno como no âmbito externo. Então, as informações produzidas pela ABIN necessariamente serão entregues ao presidente da República. Caso isso não aconteça, as funções da ABIN estariam sendo deturpadas. Mas é óbvio, essas informações devem ser produzidas com imparcialidade e devem ser entregues ao presidente da República de forma imparcial para que ele tome as decisões inerentes ao seu cargo com base nestas informações. Então é importante a gente fazer esse parênteses, porque se essas informações estavam chegando de forma parcial e ele, obviamente, as utilizava com um objetivo pessoal e não com um objetivo inerente ao cargo, é óbvio que a ABIN e as suas funções estavam sendo deturpadas. Mas isso ainda é objeto de apuração. Mas eu queria fazer um parênteses sobre a fala do ex-presidente da República, porque ele tem criticado a delação do Mauro Cid, ele criticou ao longo do seu governo todos aqueles que deixaram o governo e saíram atirando, mas ele também não perde uma única oportunidade de delatar um coleguinha. Agora ele faz uma delação informal do general Augusto Heleno, que é
um aliado de primeira hora e mesmo durante toda essa confusão se manteve ao seu lado. Doutor Emerson, o professor Acácio jogou uma pimenta aqui na nossa conversa. Como sempre, só para fazer um paralelo aqui, pedir uma parte aqui do Paulo, que ele fala que do coronel Bernardo Romão e do Valdemar, obviamente que eu não quis me retratar, falar, na verdade, sobre casos são totalmente distintos. O que eu falo é da legalidade, em que ainda que tenha um mandado de prisão, preenche os requisitos para que possa responder liberdade por conta do crime. E Valdemar da mesma forma. Eu estou falando, me retratei apenas a aplicabilidade da lei, que para uns a lei, para outros o rigor da lei. Não basta somente preencher os requisitos para que possa responder um processo de liberdade. Vai depender daquele que estiver julgando se concede ou não. Bom, dito isso, é muito preocupante, porque parece que o cerco cada vez mais vem se fechando, né? A pressão aumenta sobre Jair Bolsonaro e todos os seus aliados, e quando a corda começa a ruir, parece que esses flertes, né, começam a aparecer. Olha, eu não falei isso, tentam se esquivar, tentam tirar os holofotes, e sem dúvida alguma isso pode trazer as consequências das quais nós temos muita dúvida. Eu sou totalmente... existe alguma reticência por conta da delação, seja ela direta ou indireta. A delação é um caso, do ponto de vista jurídico, da minha ótica, ela não é muito saudável, porque quando a água está batendo, né, acima do calcanhar, ela pode causar nesse sujeito uma preocupação de falar coisas até mesmo que não tenham ocorrido, para tentar se desvencilhar daquela responsabilidade que possa lhe ser imputada. É como se fosse uma tortura de uma forma muito mais branda. Lógico, comparativos aqui totalmente distantes, mas quando a pessoa está com a corda no pescoço, pode causar extremamente um desespero e falar coisas que não estão nos autos ou nos fatos, mas que podem ser ali, dentro das suas conjecturas, levar a uma propositura ali e uma ideia totalmente distorcida do que, na verdade, acabou acontecendo. Essa discussão sobre a delação premiada é interessante, mas passo a palavra para a Mônica. Se quiser falar sobre a delação, a gente também passa o tema nos nossos outros aqui convidados, mas também como que se insere a ABIN nessa discussão que a gente vem acompanhando nos últimos dias. O que está claro nessa questão da ABIN é que realmente faltou inteligência, porque há indícios de que houve uma ABIN paralela, houve um uso errado da agência, e aí o presidente Bolsonaro, ex-presidente, o chefe do Poder Executivo, deveria saber tudo o que acontece. Ele alega que não sabia. Estamos discutindo, ele sabia ou não sabia? Se ele não sabia, é grave que o presidente da República não saiba o que está acontecendo dentro da sua agência de inteligência. Se ele sabia, também é grave que ele tenha deixado isso acontecer. Então, de qualquer forma que se olhe para isso, há um problema. E aí, gente, novamente, a questão aqui não é vamos prender o responsável pela ABIN, vamos prender este ou aquele. A questão é que mecanismos vão ser implementados para evitar que haja novamente um uso abusivo de uma agência tão importante dentro do governo. Isso é que a gente precisa estar olhando. O que nós vamos fazer para que isso não se repita? Essa é a pergunta mais importante que tem que ser feita hoje. Afinal, trata-se de uma agência de espionagem do povo brasileiro. E a sua visão sobre a delação premiada? A delação premiada é um instituto que, quando bem aplicado, pode ser muito importante. Vamos lembrar, delação não é prova, então a delação é apenas um novelo que você vai usar para desenrolar, para poder chegar nas provas, para poder ir atrás. Ela pode ser muito útil para que a investigação não perca muito tempo e tome o rumo certo. O problema é que no Brasil, como tudo, a aplicação de uma regra às vezes foge tanto ao seu intuito quanto os meios mais republicanos. Então o que nós temos que olhar é como está sendo usado o Instituto da Delação, mas eu acho ele muito importante.